Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de agradecer em nome da Lumini, todos vocês que estão aqui hoje, e agradecer os internautas que estão nos acompanhando no canal da Lumini no YouTube. Bom, bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui de luz e desenho, que é o tema desse encontro. E o que esses três designers têm em comum é que todos desenham ou já desenharam para a Lumini. Fernando Prado, que é o diretor criativo da marca, Cláudio Moreira Salles e Guilherme Wentz, um paulista, uma carioca e um gaúcho, mas os três moram em São Paulo. Todos dispensam apresentações, mas eu vou dar uma pequenina bio para vocês entenderem como é que foi a formação desses profissionais. A Cláudia se formou em 78 pela Escola Superior de Desenho Industrial do Rio, se mudou para São Paulo em 1980 e, paralelamente ao seu trabalho na indústria de móveis, ela se dedica a projetos autorais, tomando contato com a mão de obra artesanal, especialmente ligada à madeira. Mais tarde ela conhece a Etel Carmona, para quem começa a desenhar móveis com uma linguagem simples e racional do móvel de série, mas explorando a riqueza das madeiras nativas e as formas de trabalhá-las. Com o tempo, ela estende sua colaboração para outras marcas e passa a explorar outros materiais, como o concreto moldado, as pedras, o cobre e, mais recentemente, o nióbio. E participa de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo. Desenvolveu com a Lumini a coleção de edição limitada Sintonia Fina e o pendente sustenido, que vocês devem ter visto aqui logo na entrada, que foi lançado em edição limitada em 2016 em Nova York. O Guilherme é formado em Design de Produtos pela Universidade de Caxias do Sul, tem um estúdio em São Paulo desde 2014 e com apenas 30 anos ele já trabalhou com grandes nomes da indústria nacional e recebeu prêmios nacionais e internacionais. Em 2016 conquistou o primeiro lugar no Prêmio Museu da Casa Brasileira e foi nomeado Rising Talent pela Maison e Objet Américas. Neste ano foi nomeado também o Talento em Ascensão no primeiro prêmio Casa Vogue de Design. E mais recentemente ele lançou sua marca autoral, a Wentz, para a produção e distribuição de suas peças autorais. Com a Lumini, ele desenvolveu a Luminária 1, uma mistura de luminária e objeto decorativo na composição do espaço. Acho que não está aqui. Tem em cima da escada. Lá em cima da escada vocês podem vê-lo. E o Fernando é formado em desenho industrial pela FAAP. Ele iniciou sua carreira desenvolvendo luminárias para projetos de lighting design em um escritório de arquitetura. Atualmente é diretor de criação da Lumini. E em poucos anos de carreira ele conquistou importantes prêmios nacionais e internacionais, como o Red Dot Best of the Best e o IF Gold Awards. Suas peças aliam simplicidade, funcionalidade e tecnologia e são conhecidas e admiradas pela interação que propõem ao usuário. Entre suas criações estão a luminária Bossa, super premiada, a Lift, a Bauhaus 90, além da luminária Luna, imortalizada em 2005 em um selo de Correios como representante da criatividade do design brasileiro. Isso é o máximo, né, Fernando? É bacana. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência de cada um com a marca Lumini. O Fernando, para um designer como você, com uma experiência de trabalhar dentro de uma indústria de iluminação, onde você tem contato direto com a tecnologia, com os processos, com os técnicos, qual a diferença em criar produtos técnicos e decorativos? Bom, primeiro a experiência em criar dentro de uma fábrica, né? O processo criativo na fábrica, ele vai do primeiro traço à casa do cliente, né? É um processo criativo que vai se mutando durante o processo todo. E a gente acompanha isso de muito perto. E talvez o mais bacana de criar dentro de uma fábrica é que é um processo colaborativo, um processo autoral, é um conceito de partida. Muitas vezes esse conceito é discutido com pessoas na fábrica, que ajudam a gente a resolver e achar caminhos. Mas o processo é colaborativo. A gente tem reuniões semanais com vários setores da fábrica e todo mundo aberto a dar opiniões, ideias e discutir caminhos. Então é um processo bem rico, né? E você acaba também tendo o seu produto em contato com alguém que
pode ser um consumidor, alguém que pode dar uma opinião até de uso e não só de produção ou de fabricação. O consumidor interfere muito na criação? Ele dá palpites, ele pede, por exemplo, essa questão das cores? Aqui na loja, o que a gente faz mais é ouvir, talvez eu acho que seja a característica que o designer precisa ter mais latente, para você conseguir acertar e desenhar o que se precisa, principalmente para que aquilo venda, você precisa aprender a ouvir bastante. É um desafio grande, né? A sua primeira reação é sempre de negar qualquer opinião que venha de fora, mas você, com o tempo vai descobrindo que isso é fundamental para você conseguir sucesso, né? Então a loja é um termômetro disso, a gente trabalhou junto na escolha das cores, né? E a gente começou a sentir que o mercado queria cores diferentes, por exemplo. Então a gente usa bastante a loja e o contato com o cliente para ouvir e levar isso para a fábrica, para o desenvolvimento de produto, né? Para as linhas novas e até para a alteração de algumas linhas existentes. Você criou duas peças novas, que é a lanterna, que é esse pendente aqui, que pode ser usado individualmente e também pode ser usado em conjuntos daquela forma ou solto, sem essa base maior em cima. A lanterna ela é uma luminária para uso componível, né? Ela pode ser usada individualmente também, mas ela foi pensada para isso. E ela tem esse difusor que foi feito na impressora 3D. É a nossa segunda peça de uma luminária que a gente já produz na 3D. Ela foi sendo construída. É um desenho, e ela vai construindo esse tubo, né? Deposição de plástico. Então, esse para nós, a gente já vê isso como o futuro da produção, né? A gente acha que dificilmente no futuro haverão moldes de injeção, acho que as impressoras 3D vão produzir tudo, hoje elas fazem órgão para cirurgias, então a gente já está começando a usar a 3D a nosso favor, tem duas máquinas que a gente já usa, estão lá trabalhando direto. Então ela tem essa versão em cobre ou em alumínio pintado, e com esse vidro de borosilicato, que é um vidro que não tem tom esverdeado, né? Um vidro claro. Cláudia, qual a experiência de quem é uma especialista em mobiliário em criar luminárias com edição limitada, usando materiais tão especiais como a madeira de demolição e o nióbio? Bom, essa coleção, a Sintonia Fina, ela surgiu de uma solicitação para fazer uma exposição numa galeria com peças de edição limitada. E eu tenho problemas em relação à questão da edição limitada, porque eu acho que muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido em design por que você limitar uma peça a um determinado número de unidades. Então, acho que ela se justifica que seja limitada, que sejam peças únicas, que o material justifique essa limitação. Então, a primeira coisa que eu parti, quer dizer, quando eu resolvi fazer luminárias para essa exposição, isso antes de chegar na Lumine, fazendo o raciocínio do que fazer, seria usar madeiras de demolição, peças maciças que tivessem a sua expressão pelos veios, pelas texturas, pelas rachaduras. Que por si só já são raras. Que por si só já são raras e cada uma é uma peça única. E associar a isso algum material que tivesse uma certa complexidade, não é que ele tem tanta complexidade de fabricação, mas é um material mais raro, de manipulação um pouco mais controlada para chegar nas cores. O nióbio, ele tem uma característica que você, quando ele passa por um processo elétrico, através do calor, ele vai mudando de cor, sem nenhum pigmento. Então ele passa assim como se fosse um arco-íris. Então o controle disso é você tirar do banho na hora certa, na cor que você quer. E eu acho que ele tem uma coisa um pouco mágica na superfície. Ele é diferente de um alumínio anodizado, ele é diferente de um outro metal pintado. Então ele caberia nessa solicitação, nesses requisitos que eu estava me impondo, que era caracterizar esses materiais como materiais de difícil trabalho e muito especiais. E a Lumine foi muito parceira. Teria sido impossível, porque, primeiro, assim, eu não tinha a mínima experiência são peças delicadas, a maneira como esses discos de LED, né, são...
embutidos nessas cúpulas. Isso o Fernando me acudiu, porque realmente é complexo, e depois como tratar para que isso não ofuscasse, porque em algumas delas, como essa que está aí, por exemplo, se uma pessoa está em pé do lado, você está com a emissão da luz no seu rosto. E eu acho que é uma oportunidade para um designer. Para mim foi uma grande oportunidade, porque eu comecei o meu trabalho quando eu vim morar em São Paulo, logo que eu me formei, numa indústria de móveis, e eu trabalhava na fábrica mesmo. E é uma diferença, é um aprendizado, é uma outra história, é um privilégio. Então, poder, quer dizer, eu não estava o tempo todo na fábrica, mas eu estava em contato com os técnicos. Em contato com os técnicos. E eu acho que existe uma enorme troca, e é uma troca muito prazerosa, muito construtiva, e eu acho que tem um lado assim que é o prazer, a satisfação quando alguma solução é encontrada. Às vezes a solução que ninguém vê. Às vezes a solução que ninguém vê e ela ali aparece. Então é uma satisfação de todo mundo, né? Do Fernando, do pessoal da produção, da Roberta, né? Que é aquele negócio de usar o desenho para resolver problemas. Às vezes, quando você olha para a luminária, você não sabe o que está lá por trás, né? Quantos caminhos que a gente teve aqui, quantos obstáculos driblar, e usando o desenho para resolver isso. E são pequenos ajustes, às vezes, são coisas, mas que fazem uma enorme diferença, né? E pequenininhas peças de conexão, porque tudo tem que estar conectado, mas não pode aparecer, porque a gente gosta de coisa limpinha. Então, e toda a tecnologia envolvida para criar, para desaparecer, na verdade, né? Então, acho que esse contato com a produção é essencial. Acho que eu não acredito num trabalho que seja separado só na prancheta ou no computador. Guilherme, você teve contato com alguma fábrica já? Você trabalhou dentro de uma fábrica? Como que foi a sua experiência com a Lumine? Com a Lumine, eu já trabalhei dentro de uma outra fábrica que é a Riva, que é uma fábrica de metais. Antes de eu começar a desenhar, enfim, trabalho autoral, vamos chamar assim. E, na verdade, eu cheguei até o Fernando com um projeto de faculdade. Foi antes de eu me formar ainda. Ou estava me formando, foi em 2012, por aí. E eu sempre admirei, na verdade, vai parecer piegas, talvez eu falar isso, mas eles dois são minhas grandes referências de design. E é verdade, estou pequeno aqui do lado deles. Mas você é referência também, já é referência. Não, mas imagina. E eu tinha o Fernando como referências e tinha uma luminária, e foi até o pessoal da Riva, o Rubens da Riva, que a gente falou, começa pela porta da frente, tenta chegar na pessoa que mais admira e na empresa que tu acha que seria ideal para fazer a luminária. Eu entrei em contato com o Fernando por um e-mail e ele resolveu apostar no projeto, só que o projeto se mostrou inviável porque era um projeto de faculdade, enfim, ele não estava bem resolvido. Mas na época que a gente estava evoluindo esse projeto, eu estava mudando para São Paulo, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá com eles, lá dentro da fábrica. A gente tinha encontros semanais ao longo de quase um ano, e aí aquele projeto não se mostrou viável e surgiu a A1. Ele disse que eu pude entender realmente os processos produtivos, o uso da luz, não pensar só como um objeto iluminado, mas também qual o desenho da luz que a gente queria fazer. Como chegar ao mínimo, já que as suas peças são tão minimalistas? Você já começa do mínimo ou você começa do máximo e vai reduzindo todo possível para chegar na essência? Pergunta difícil. Eu acho que eu começo do mínimo, eu começo com um estudo de formas, na verdade, como as geometrias podem se conversar. Na verdade, eu acho que a A1 foi, e por isso também esse nome, mas foi um dos primeiros produtos que eu consegui, eu acho, chegar nessa síntese, e eu fico muito feliz por isso. E eu acho que era um momento também que eu estava me entendendo como designer, que eu queria fazer, enfim, era logo os primeiros produtos que eu fiz, de fato. E eu acho que comecei do mínimo, aí a realidade te mostra uma série de dificuldades de fazer o mínimo, e aí entra nesse processo, exatamente o que eles estavam falando. E eu acho que sem
conhecimento técnico, sem estar na fábrica, sem ter alguém... Eu costumo falar, Fernando, que metade do produto é dele. Porque é uma tomada de decisão a cada problema que aparece e tem que se manter esse conceito de redução. Mas é interessante, é um processo colaborativo, não é? Sim. Várias pessoas participaram com ele desse processo, né? Sim. E aí às vezes a gente vai achando soluções nessas discussões. Isso que é bem legal do processo criativo dentro da fábrica, porque... Todos colaboram para criar. E se você vai de tempos em tempos, você perde isso, né? Então, você está lá com uma certa frequência, ajuda muito. E também o aprendizado, né? Dos dois lados, né? Eles aprendem comigo, eu aprendo com eles dentro da fábrica e trabalhar com gente ruim assim é difícil, né? Então, assim, é tudo de primeira, não tem essa... Tudo já vem resolvidinho, tudo de primeira. E tem muita identidade com a marca, com como eles pensam os produtos, então fica muito fácil, fica muito tranquilo. E é interessante porque ele traz outros adjetivos também. Ela é mínima, mas ela é lúdica, né? É interessante o minimalismo associado a um objeto lúdico que você pode mexer, você pode colocá-la em diversas posições, você muda o cenário do ambiente simplesmente movendo a luz. E até essa função mesmo surgiu no meio do processo. Ela começou estática, mas parecia que a forma sugeria que ela deveria se mexer. Então foi no meio do processo que a gente inseriu essa função e que eu acho que hoje talvez se não tivesse nesse processo na fábrica, ela ficaria estática e seria lançada estática, sabe? Eu tive a oportunidade de participar de reuniões com o Fernando e com os técnicos da Lumine e é impressionante mesmo como a equipe toda participa da criação de uma luminária. Desde do cara que coloca ali o parafuso, não sei como... Não, e às vezes ele está enxergando coisas que você não está, né? Então ajuda a encontrar os caminhos. É um né? sistema colaborativo que ajuda a criar uma peça realmente sensacional, né? E esses acasos que o Guilherme estava falando são coisas que acontecem muito no processo de design e que são fascinantes, né? Porque são coisas que você não está esperando e por um momento aparece uma outra função, uma outra forma de você usar o produto, alguma coisa que ele traz a mais que você não tinha percebido. E isso também precisa dessa constância, que o Fernando estava falando, de estar sempre na fábrica, mas você precisa também de um tempo de maturação, de observação, de você estar quieta pensando naquilo. Eu costumo dizer que desenho é que nem massa de pão. Você precisa deixar de lado, dar uma descansada, ir para outra coisa, depois você volta. E no dia a dia da fábrica, essa maturação acaba sendo mais rápida do que se você não tivesse nesse dia a dia. Sem dúvida. A primeira ideia não necessariamente é a última, Exatamente. Né? Fernando, você que é o designer por trás da marca, talvez possa nos dizer o que o consumidor está procurando. Olha, eu acho que a gente tem essa coisa que é muito parecida entre nós, que é a simplicidade e a facilidade de aplicação desse produto. E isso é uma busca que a gente tem sempre de conseguir ter um produto que pudesse ser aplicado em arquiteturas diversas, né? E não ter um produto nem datado e nem atemporal, nem aquele negócio da temporalidade, né? As pessoas ficam muito preocupadas com tendência. E eu costumo dizer que a melhor tendência é não ter nenhuma, né? Porque você quer vender um produto 30 anos, ao mesmo tempo você quer fazer uma coisa que seja efêmera. Então a gente acaba usando isso nos acabamentos, mas sempre tem as versões que vão durar muito tempo. Então eu acho que essa coisa da aplicação e do uso, né, do cliente poder personalizar a luminária para o seu cotidiano, que são diferentes, diversos. Então a luminária que possa ser usada para tirar a ociosidade quando você não está usando a mesa de jantar, que é o caso da bossa, ou sei lá, que você possa definir a altura conforme o móvel que você tem. Então, ela tem uma inteligência por trás. E você desenha a sua peça, né? O consumidor acaba desenhando também a parte dele, o final, o uso, né? Às vezes até usos que a gente não imaginou. Então, isso eu acho que é bem interessante. Eu acho que isso que agrega valor de venda e faz com que o produto seja mais vendável que outro. Você faz com que o próprio consumidor reinvente aquilo que você criou, como é esse caso da lanterna. E você dá opções de uso, né? E ele vai se adequar melhor. Então, eu acho que isso é um caminho interessante e a interação entra nesse ponto, né? É ser uma interação objetiva, obviamente que tem luminárias lúdicas, como é a FUCA, é uma interação lúdica totalmente, mas basicamente ser uma interação que vai fazer diferença vai fazer diferença na vida da pessoa. Cláudia, sustentabilidade, reciclagem, trabalho em conjunto são questões importantes do design contemporâneo. Como é que o seu trabalho vê essas questões? Bom, eu acho que sustentabilidade tem a ver também com não só você usar, no caso, o uso da madeira, porque a madeira
ela é um material renovável. Nesse caso dessas madeiras, elas são todas madeiras de demolição mesmo. Inclusive é o que a gente vai encontrando ao longo. No começo eu consegui uns pedaços de jacarandá que já se foram enfim, isso tem essa característica. Agora, eu acho que uma coisa muito ligada à sustentabilidade é a qualidade da peça, porque mesmo que você tenha algum processo que tenha algum impacto, sempre alguma coisa tem algum impacto ambiental, se você faz uma peça que ela tem uma qualidade, que ela vai durar, que ela passa de pai para filho, mesmo que teus filhos não queiram mais, mas enfim, é uma coisa que está ali, que não é uma coisa que você vai chegar e dizer, pô, isso eu não tenho outra coisa que fazer a não ser jogar fora. Sabe? Então, acho que isso também é um critério de sustentabilidade que a gente acaba criar peças falando atemporais. Muito, atemporais e com qualidade de materiais, de construção. Para que elas resistam ao tempo, não só esteticamente, É. mas também do ponto de vista E não da só isso, porque o qualidade. trabalho dos dois é muito nítido o esforço para usar menos material. E hoje em dia a gente vê madeiras, a gente vê tudo muito parrudo, né? Tudo, às vezes eu não sei, eu não sou muito no mundo da madeira, mas às vezes um banco certificado com uma tora enorme me incomoda muito mais do que uma cadeirinha fininha com uma madeira não certificada. Então, eu acho que o trabalho do design também é economizar material, ter o melhor impacto possível, e acho que isso faz parte. O trabalho de vocês você economiza muito material. A bossa para mim, eu acho que ela engloba todas essas questões, assim. Ela é uma peça atemporal, ela vai durar, ela tudo sem querer. Ela é lúdica. Verdade, tudo sem querer. A gente foi descobrindo isso aos poucos, aí depois aprendeu, mas foi Que é descobrindo isso que você deixar a massa de lado, deixar ela descansar. A bossa, e precisa ter alguém que respalde, né? Precisa ter, tem lá o mestre Bahia, que é o cara o nosso guru lá, que está desde que foi fundada a empresa. Tem o Ricardo, tem a diretoria que dá um respaldo também e paciência para aquele negócio maturar e sair como tem que sair, né? Porque senão a gente acaba pondo os pés pelas mãos e tem alguns funcionários da empresa que você já quer ouvir imediatamente? Assim, tem, principalmente esses que trabalham direto nos protótipos, que trabalham muito próximo. A gente ouve também o pessoal da produção que produz, porque às vezes vem inputs da produção que a gente não está enxergando no desenvolvimento. Mas esse pessoal que eu interajo mais, que é o pessoal que faz os protótipos, é fundamental. Essa parceria, sem ela, fica tudo no papel, né? Sem dúvida. Guilherme, a beleza é uma questão importante em seus projetos? Eu acabei de derrubar uma coisa aqui. Eu acho que é fundamental. Até li um artigo pouco tempo atrás que falava sobre, basicamente, forma segue a função, mas como beleza é uma função em si mesma, assim. Eu acredito muito nisso, eu acho que é um compromisso nosso desenhar coisas belas. Eu acho que, aí também, continuando a conversa que a gente está falando de minimizar recursos e tentar criar peças atemporais, como ele falou, sem querer, porque temporalidade é uma tentativa, né? uma aposta, mas eu acho que a simplificação cria um canal direto entre o usuário e a peça. E também permite ela caber em outros contextos, né? E tem algumas coisas muito básicas, e é por isso que eu acho que eu admiro o trabalho deles, que elas foram se construindo ao longo da história do design, de proporção e, enfim, regras para a beleza, né? Proporção combinação de materiais. Proporção acho que é a principal delas. E que às vezes a gente abandona, né? Como se não tivesse valido o que a gente aprendeu no passado. E eu acho que isso faz muito bem, de manter. Tem algumas coisas do modernismo ainda, embora eu tento sempre olhar para frente, acho que tem alguns valores criados no modernismo que tem que se manter, que ajudam. Eu acho que isso a gente sente muito no trabalho do Sem Guilherme. Justamente você tem a linguagem do modernismo, mas ele vai além na exploração das formas. É uma coisa que a gente sente muito no teu trabalho. E na tua geração, eu acho que o que aconteceu foi que um pouco antes teve um movimento muito assim de querer fazer peças, um design para chamar atenção. Então, eu acho que houve um período em que você via que os jovens estavam fazendo realmente aquela necessidade, eu não sei se é um pouco efeito muito inspirado nos Campana, 80 também. Né? Nos 80 e no sucesso dos Campana, que são espetaculares, talentosos,
mas são muito únicos, eles são muito essa fronteira entre o design e a arte, que eles realmente dominam essa disciplina, esse nicho, essa disciplina. E aí, começando a ver os jovens aparecendo do trabalho do Guilherme, eu sempre olhava e dizia, puxa, mas isso é diferente. Cláudia, seus desenhos são muito limpos e poéticos. Existe emoção no minimalismo? Ah, claro. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que tem formas básicas, que são formas que... Eu estava conversando ontem com uma pessoa falando da casa do Mies van der Rohe, da Farnsworth House, que é um esquema, é um diagrama de uma simplicidade, de uma beleza, e são só a laje, o teto, sustentada por dois pilares, e é uma proporção perfeita, uma leveza. Então, acho que isso são sentimentos que são ligados à tua emoção, quer dizer, que te tocam, né? A mim, tocam. Sem dúvida. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para eles? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria. Fernando, quer fazer uma perguntinha? Queria fazer a pergunta para a Cláudia. Acho que o maior desafio de criar peças simples é a fronteira entre o simples e o pobre, né? Transitar nisso, e faz toda a diferença se está um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Como é que você lida com isso, Cláudia? Qual é que é a sua preocupação em ter essas linhas puras e super elegantes, e de repente aquilo não se tornar uma peça simples demais ou até pobre de forma, né? Acho que tem muito a ver com os materiais, a forma como esses materiais são trabalhados. Quando você trabalha com madeira, é difícil, mas você tem que estar ali escolhendo a madeira. Nem toda madeira fica boa em proporções pequenas. Nem toda né? madeira fica boa em proporções pequenas. Ela torneada, uma peça fica mais interessante. E às vezes você torneia uma peça e a maneira como os veios sobressaem, ela praticamente muda aquele desenho. Então, eu acho que é muito uma questão dos materiais e como trabalhá-los. Da escolha, né? Da escolha. E eu acho que tem uma coisa que eu gosto de fazer, essa mistura dos materiais, porque um reforça o outro. Eles se ajudam. Agrega valor. Agrega valor ao outro, e tem um diálogo que eu acho que isso dá muito interesse numa peça, quando você... Que também não é fácil de fazer, né? Esse casamento... porque às vezes eles trabalham, têm vontades próprias, né? Mas tudo você vai experimentando. Sempre mais complicado quando você está pensando no mercado externo, porque a madeira fora trabalha. daqui, ela trabalha, ela fica mais voluntariosa ainda. Mais nervosa. Mais nervosa. E eu acho que a graça é muito isso, é limpar e tirar o melhor do que você consegue. Claro, não é você, o artesão. Sim, é o processo todo. Que está trabalhando com você, é o processo todo. Legal. Guilherme, você gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando? Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta fácil, eu acredito que não, mas eu trabalhei pouco tempo dentro das fábricas e tu tem um trabalho extenso, né, dentro da Lumen, e eu acho que isso que eu admiro, né, que eu acho que eu não teria a maturidade como inovar, porque uma mesma fábrica pode restringir aquele que enfim, pode ficar mais acomodado, ou um pouco se sentir pressionado com o sistema que foi montado, ou pode, enfim, dar novas possibilidades, né? Como manter inovação com uma fábrica tão grande, com tantas pessoas esse é um grande desafio. Parte um pouco do respaldo, né, da fábrica ter essa intenção de investir em tecnologia e ter produtos inovadores. Eu lembro do primeiro produto que eu desenhei, que o briefing do Ricardo eu preciso de um projetor inovador. Eu fui ver o que era inovador, né? Então, assim, isso já vem lá de trás. Certo. Agora, eu acho que o grande desafio é isso, você ao mesmo tempo ser inovador e tornar aquele produto que possa ser produzido de uma maneira simples, que não tenha muitos componentes, que seja fácil de montar, e aí você fica nessa briga de inovar e ao mesmo tempo não onerar nem a produção, nem o preço final. Então é um cobre-descobre diário, assim, mas sempre tentando
me policio para tentar não tolir lá atrás, por conta de economizar em algum processo, a ideia de inovação. E aí nessa discussão coletiva, ela acaba se viabilizando de alguma maneira, entendeu? A riqueza da discussão com várias pessoas, e eles compram a ideia, e vamos tentar chegar na solução, e normalmente a gente chega, faz toda a diferença. Se você está sozinho nisso... o entusiasmo dessas pessoas, a hora que você vê a peça pronta e ela sendo vendida e agradável. É incrível a participação deles também, a gente participa dos prêmios, a participação no processo todo, né? Porque eles fazem parte de tudo aquilo, né? Sem eles nada aconteceria. Então, é um trabalho de equipe mesmo, um trabalho de equipe bem entrosado, assim. Cláudia, você gostaria de fazer uma pergunta para os dois? Tá ótimo. Em relação ao processo criativo, eu sempre tenho a maior curiosidade. Às vezes quando eu penso na luminária Bossa, como terá o Fernando chegado na luminária Bossa? Primeiro, você eu nem sei, sentia... Você esqueceu. Mas porque eu sinto muitas vezes comigo isso. Às vezes você tem uma função que ela aparece. Você está num lugar e você diz, puxa, mas seria bom que tivesse uma luz virada para baixo, mas agora está incomodando, se pudesse virar para cima. Sabe, alguma coisa assim, na necessidade que aí te faz chegar no produto, muito assim porque acho que designer tem muito isso, você fica super observador, né? Tudo que você usa, um copo que você pega, um bule que você vai botar água e pinga na hora que não tem que pingar, sabe, são todas essas coisas que te movem e te estimulam, às vezes até para você ver um objeto, é sempre aquele objeto assim, mas e se esse objeto fosse diferente, uma forma diferente? Se tirasse essa alça, sabe? Aqui, pegasse então ele você, direto. Você sente muito isso, que às vezes parte de uma provocação, assim. Esse é um grande desafio para quem fica muito dentro da fábrica, o que é bom e ao mesmo tempo não é. Então eu tento não ficar tanto dentro daquele universo, porque ele acaba fechando um monte de portas, assim. Mas o meu processo criativo é de muito exercício de desenho, muito. E cada vez mais vem sendo de mais maturação. Então, você começa um desenho e deixa ele, você olha para ele, aí não vem nada, mas de uma certa hora você começa do nada, enxergar alguns caminhos. Mas é de muito exercício de desenho, muito. Isso é o que vai dando os caminhos. E agora com o LED, no caso de iluminação, eu tenho que estar muito ligado ao pessoal do setor de tecnologia, que eles me dão suporte, porque isso tem que estar no primeiro traço. Os dissipadores são aparentes, estão no corpo da luminária, então se eu não tiver essa bagagem no primeiro traço, a chance de você chegar lá, errar e ter que voltar, o processo ficar muito mais longo é muito maior. Então cada vez mais participa mais gente do processo criativo. Quer dizer, ele é solitário, mas é coletivo ao mesmo tempo. E você pode, conhecendo os recursos, determinar a forma e o caminho que você vai seguir. Não, e às vezes você está muito mergulhado naquela coisa e aquela coisa não sai. Se você descansar ela, uma hora vai sair. Pode ser que ela morra também, isso às vezes acontece. Mas, e às vezes está na sua frente e você não vê, né? Então, sair um pouco desse universo ajuda muito. Às vezes, você vendo uma outra coisa em outro lugar, você tem um input que você pode usar no seu processo criativo. Mas é basicamente de transpiração de desenho. Eu exercito a cabeça com lápis, senão eu não saberia fazer diferente. Então, essa pergunta, porque como o Guilherme também é de outra geração, você desenha muito, você desenha no computador. Assim, um pouco a sensação que eu tenho os últimos objetos que eu vi que você fez, eu sinto até que você deve experimentar muito com maquetes, enfim, estou supondo. Como você trabalha? Não, eu acabo não fazendo maquetes, mas eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que ajudaria no processo. Eu vou do papel para o computador, vou e volto, porque no computador eu consigo testar proporção, porque acho que quanto menos informação, mais proporção é interessante. Então no computador eu já jogo nas medidas e volto, mas tem sido um processo bem doloroso, criativo, assim, eu ainda não consegui construir uma metodologia. E no início eu era muito mais pragmático. Às vezes você não precisa de uma, né? No início eu era muito mais pragmático, fazia pesquisa, fazia a solução do problema, fazia listas do que eu queria. A criação é solitária? Criar é solitário? E amador, né? E sempre vai ser amador. Isso que é legal da criação. Porque você pode ter um monte de ferramenta, mas ela é sempre, cada um tem a sua, da melhor maneira para você mesmo. Então não tem aquela coisa de um processo tecnológico para a criatividade.
E eu acho que eu não tenho também uma coisa que me atrapalha um pouco é a ansiedade, que eu espero que passe com a idade. Vai piorando, viu? Que eu acho que eu tenho que ter aquela solução logo, assim. E realmente, alguns produtos não funcionam e precisavam de um tempo mesmo, mas a gente fica naquela ânsia de... Mas você sabe que eu acho que essa coisa de ter a solução logo, e eu sinto assim, que está acontecendo muito aqui. Enfim, o mercado de design aumentou, a solicitação, as pessoas têm, as lojas têm os clientes, os fabricantes têm necessidade de lançar produtos novos. Então, eu acho que isso acaba pressionando muito os designers a produzirem muita coisa o tempo todo. Então, e eu acho que existe Claro, tem gente que tem mais capacidade, mais tempo, às vezes trabalham em equipe, o que também ajuda, né? Mas eu acho que isso acaba sendo ruim, porque a pessoa tem que fazer muita coisa, muitas vezes você coloca um produto que não está maduro, né? E você... E no caso de trabalhar sob encomenda, por exemplo, eu te fiz uma encomenda agora, fiz para o Fernando, como é que é para vocês, para o Guilherme, como é que é trabalhar? Alguém pede um produto? Primeiro você tem que ter uma empatia com a pessoa que te pede, você tem que ter com a ideia do projeto, né? E eu acho, às vezes que eu tive encomenda, eu acho que até pelas pessoas que fizeram as encomendas e pelo processo, acho que a coisa correu muito bem. Ela te dá uma certa pressão também, né? Porque normalmente a pessoa te encomenda, tem que entregar, tem que entregar. Você tem que, sistematicamente, você vai mostrando a evolução do projeto. Então, eu gosto, eu acho que é uma coisa que... E você? Para mim, eu acho que eu sempre preciso de um briefing. Quando não vem de alguém, eu tento criar, para criar um início e fim para o projeto, parâmetro, senão ele não acaba. Sim. Então eu gosto, óbvio, tem que ter empatia com o projeto, com a pessoa que está cuidando daquilo para tudo fluir, senão vira mais uma briga de valores, né? O projeto morre no meio do caminho. E Fernando, você teve uma colaboração com a Dipot agora? Você desenhou uma linha desenhei de uma linha de mesas e um buffet. E primeira experiência, apanhando um pouquinho. Mas é um processo completamente diferente, porque é um processo que eu não acompanho a fabricação do protótipo, por exemplo. Eu entrego um desenho e ele fala assim, chegou, vem ver. Né? Tem os ajustes a fazer, às vezes faz os ajustes, mas não assim... Tem lá equipe então eu tenho que me policiar para errar menos ainda, né? Você não tem aquela coisa... Você estava falando das maquetes, muitas vezes eu vou ver um tubo na fábrica, eu peço para cortar antes de eu começar a desenhar, porque eu estou partindo de um tubo que eu não sei se vai funcionar, a proporção vai ser legal, então... E isso não consegue na relação com a Dipot. Mas é uma relação que talvez a Dipot não tenha com outros designers, que é de trabalhar... Eu só sei trabalhar por encomenda, por um briefing, por uma coisa que a gente está com necessidade e tal. E é isso, eu falei para a Baba, você precisa do quê? Porque me dá um norte aí, né? Porque... me dá uma direção. Aí vem coisas interessantes. Eu preciso de um sofá, o cara desenha um sofá no lugar e a almofada venha de outro fabricante junte na casa do cliente, porque o cara que faz uma boa marcenaria não faz um bom estofado. Eu falei, opa, isso já é um caminho, então vamos trabalhar. E aí começa a sair, porque eu sem limitação acho que eu não sei começar. Eu aprendi a desenhar, a limitação guia muito meu processo criativo, então eu acho que ficaria meio perdido se eu tivesse... Eu queria fazer a pergunta do processo criativo para a Cláudia. Eu fico bem interessado. Até pensei em te ligar outro dia, porque eu estava travado no projeto. Me ajuda. Olha, eu não sei desenhar absolutamente nada no verdade. Computador. Ah, bom. Eu já falei que você sabe desenhar à mão, já ia ficar... Não. É o processo de desenho, um processo exaustivo, como o Fernando falou, de desenho, de experimentando, de põe na parede, fica olhando e no dia seguinte chega no escritório, olha... muda a proporção, é um processo lento que é sempre com desenho, com maquete. Tem o Gabriel que trabalha comigo, que faz maquete assim, tipo, você olhou para cá, já está pronto uma maquete, que é muito bacana. Eu gosto mais até da maquete do que do desenho 3D, porque depois fica divertido, fica um monte de maquetinhas. De miniaturas. Sim, de miniaturas.
E depois eu acho que tem a questão da construção na fábrica, na marcenaria, onde for. Eu acho que um processo que também continua. é um processo que continua. E às vezes as coisas no uso também, você passa, sei lá, você leva alguma coisa para tua casa, você começa a usar e tudo, ainda surge mais alguma coisa. Então é quase que um processo sem fim, né? Quer dizer, Sim. claro, tem coisas que você diz, não, isso daqui tá pronto, tá redondo, mas... Tem hora que você tem que saber parar, né? Senão você não tem fim mesmo. Agora, muito, assim, do que... Tem muita coisa de encomenda, que eu acho que isso facilita. Eu sempre digo assim, ainda bem que eu não sou artista plástico, porque o artista realmente tem que inventar. E o designer te dá um briefing, já te facilita. Agora, tem às vezes que você tem uns insights, você tem uma ideia que surge. Não sei, eu fiz um mancebo agora recentemente para a Dipot. Eu não queria... Eu disse assim, mas o que eu vou fazer? Todos os mancebos acabam tendo o tripé. Basicamente é a tipologia do mancebo, né? Como fazer alguma coisa que seja... E a proposta foi uma provocação minha mesma para fazer uma forma, ter uma aproximação formal diferente do que eu estava acostumada a ver. Então, às vezes, você tem essas provocações próprias, ou são os briefings, ou uma própria necessidade. Uma própria necessidade, alguma coisa que você já fez, que já há muito tempo atrás, você diz, puxa, queria retomar isso, mas de uma forma diferente, sabe assim, quando a gente tem os canais, né, porque aí você faz também, você sabe que você tem os canais com os quais você já está acostumado a trabalhar, tanto de produção quanto da onde o teu produto vai estar apresentado, e como que isso é muito importante também, porque você pode fazer uma coisa muito legal e se o produto não é bem trabalhado, se não é bem apresentado, eu acho que isso é uma coisa que a Lumine tem, que você sente assim do começo ao fim, tudo tem uma qualidade, tudo tem a mão. E tudo tem uma personalidade também. Você consegue reconhecer assim, consegue reconhecer o que é uma peça desenhada pelo Fernando. Também consegue reconhecer uma peça desenhada pela Cláudia e também pelo Guilherme. Isso eu acho uma questão muito importante, assim, quando o designer chega num ponto que ele é a nova peça do E com o tempo, acho que deve acontecer isso com a Cláudia também, com o Guilherme talvez menos pelo tempo, mas você vai ganhando experiência, você já usou soluções e você já tem aquilo já meio mastigado. Então, você vai usando aquilo a seu favor. Então, você já sabe que naquele vão você com uma nervura de tanto já consegue construir. Então, aquilo já vai anda mais rápido, né? Porque você já fez aquilo mais vezes e dentro da fábrica mais ainda. E com o tempo também passam a ter soluções técnicas, novos materiais, novas formas de produzir, que algumas ideias que te pareciam inviáveis, que ficaram no papel, elas podem ser produzidas. Elas podem renascer. Porque de repente tem até uma tecnologia que pode ajudar. Exatamente. Né? Eu acho que nisso, na questão da iluminação, a introdução do LED deve ter feito uma diferença enorme. É uma loucura, começou quase tudo de novo. É. Porque você precisa ter muito conhecimento técnico e está muito ligado à tecnologia. Eu sempre desenho um produto para um LED de amanhã, porque o de hoje já foi. Então você está sempre muito ligado no que está sendo feito no laboratório para daqui a 1 ano, 2 anos, para aquele produto não ficar obsoleto muito rápido. Então o desafio é maior também, as minúcias, as diferenças, a ótica, é tudo eletrônica, né? Tudo muito mais minucioso. Então, ao mesmo tempo, a gente desenha a própria fonte de luz, que é uma coisa bacana, você dá o formato para a sua fonte de luz, coisa que a gente não fazia antes, recebia uma lâmpada e desenhava uma casca para ela. Agora você desenha tudo junto. Então muda completamente o jeito de pensar o produto, né? Seja técnico ou decorativo, você pensa ele diferente. E aí você vai aprendendo, porque é uma tecnologia nova, né? Então a gente já está nessa estrada há um bom tempo, a gente vai começando a aprender com as soluções, qual é o melhor LED para aquilo e para isso. Esse LED, obviamente, daqui a 3 meses não vai existir mais, vai vir um outro, mas esse talvez seja o grande desafio. E é fácil substituir, por exemplo, você faz uma luminária com um tipo de LED, daqui a
um ano já não é mais a mesma coisa e a pessoa precisa trocar por algum motivo. É possível fazer essa manutenção, mas como esse LED tem uma vida útil muito longa e aí ele não vai perder eficiência, não teria por que fazer a substituição. Tá. Mas é uma substituição possível de se fazer numa assistência técnica normal e tal. Mas diferente de uma lâmpada de retrofit, que é uma lâmpada que está ali para retrofit, não é uma lâmpada com a melhor qualidade de luz, nem com melhor potência, nem rendimento, né? É uma lâmpada para utilização de luminárias que ainda eram tecnologia antiga. Então o LED integrado te dá mais eficiência, melhor controle de cor, melhor controle de temperatura de cor e índice de reprodução. Então você consegue um resultado bem diferente do que um LED numa lâmpada, por exemplo. E aí você precisa estar muito ligado ao software, porque aí eu uso desde o primeiro traço o software térmico, por exemplo, para saber que volume tem que ter aquela peça para dissipar aquele calor. Coisa que antes você não precisava. Preciso também a parte ótica, porque o LED emite luz numa direção só, diferente das lâmpadas que emitem. Então tem umas minúcias e sem conhecimento você não consegue. E aí precisa ter uma equipe boa, é isso que eu estou falando. A equipe de LED hoje participa desse processo colaborativo todo. Eu consulto eles às vezes antes de falar com qualquer pessoa. Estou pensando nessa, não, você acha que a dissipação... Aí a gente já vai adquirindo experiência, usando o software a nosso favor e fazendo todos os testes para que a gente consiga eficiência, vida útil, sem abrir mão de controle de ofuscamento, que no LED é um problema, né? Se não tiver um bom controle de ofuscamento, ele incomoda, né? Então tem um monte de... E aí a linha técnica ajuda a decorativa, o que você, né, seu DNA óptico que a Lumini tem desde que nasceu, a gente traz para a linha decorativa também, né? Então, difusão de luz, controle de ofuscamento. Que acaba tendo uma função totalmente diferente. Mas né? com essa mesma preocupação, de eficiência, de controle de ofuscamento. Então. Guilherme, tem alguma coisa que você gostaria de ter desenhado que ainda não fez? Muitas coisas, eu não sei dizer uma. Todos os produtos da Cláudia, por exemplo. Todos os produtos da Cláudia, todos os produtos da Fernanda. Tem coisas que eu vejo desde que eu gostaria de ter feito, isso sim. Você vai, que raiva que não foi eu que fiz, né? Eu vi o designer falando, que raiva que não fui eu que fiz a bosta. Olha só! Como que ele fez? Agora parece fácil. Eu tenho um portfólio pequeno, mas eu tive a oportunidade de fazer um pouco de cada, de objetos pequenos a sofás grandes, assim, e acessórios. Então, estou quase completando muitas coisas para casa, mas eu estou gostando de diminuir a escala. Estou achando interessante os objetos e, enfim, até luminárias de mesa, acho que nunca fiz. O quanto sua parceria com a Decameron te ajuda nisso? A parceria com a Decameron me ajuda no entendimento do todo, desde o negócio, vender móveis, e tudo que está envolvido de direção de arte, questões comerciais, direitos logísticas, autorais. financeiras, direitos autorais, experiência de showroom, como os arquitetos, os clientes se comportam no showroom, isso tudo me ajuda e também me possibilita desenhar mais, porque eu tenho essa parceria com a Decameron, que produz os sofás próprios, e aí eu tenho essa oportunidade de trabalhar junto com as pessoas da fábrica, e uma experiência muito parecida de achar a densidade certa da espuma, e eu acho que sofá também é um pouco como ele nasce de dentro para fora, a gente vem com uma solução externa, mas o projeto muda todo dependendo de como vai ser a construção. E me deu abertura para eu fazer outras coisas como complemento dos sofás que eles faziam. Então essa parceria com o Marcos é mais ou menos isso. Tudo que eu entendo que pode caber no showroom ou na casa das pessoas que consomem o sofá dele, eu tenho a oportunidade de criar e colocar lá também. Então está sendo um ótimo laboratório, porque eu pude fazer, enfim, mancebo, cadeira, poltrona, objeto. Tá sendo Cláudia, um parque você de já diversões. desenhou um pouco de tudo. Tem ainda alguma coisa que você gostaria de fazer? Olha, Bom, muitas imagino, acho que mas tem alguma... muita coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que mobiliário urbano, acho que é uma coisa muito bacana que eu gostaria de fazer. Eu acho que você tem um mergulho, né? Você tem que... São Paulo está precisando, né? Precisa, toda cidade precisa. Verdade. E talvez seja alguma coisa que me ocorra, sabe? Você pensar no mobiliário para uma praça, coisa que vai além, não é só um banco, é alguma coisa que agregue um valor para aquele lugar. De uso, de propiciar convívio, proteção, acho que circulação. Seria uma coisa bacana.
E Fernando? Eu tô nesse processo de móveis que é recente, que é uma coisa que eu acho que são processos que ajudam, né? São processos diferentes, móveis luminários, mas que se ajudam trazendo mais madeira para as luminárias, e veio muito da minha experiência com os móveis também. Mas tenho vontade de desenhar objetos, utensílios, relógios, mais difícil, mas tenho muita vontade de desenhar coisas menores, escalas menores, né? Até o Antônio não pôde vir, né? Mas eu ia perguntar para eles como é que é desenhar nessa escala uma joia, tão menor e tão mais sutil, né? Qualquer pequena diferença pode estragar o produto, né? Então é uma curiosidade que eu tenho para saber dele como seria. E aí é um desafio desenhar um objeto numa escala diferente, né? Talvez desenhar um objeto um relógio para uma luminária seja a mesma diferença de uma luminária para uma casa, né? Aqui no caso ele fez de um brinco uma luminária, né? Eu acho que o que o Antônio tem, que é muito bacana no trabalho dele, que ele tem um pensamento realmente do designer, que todos os elos, as construções, a maneira como as coisas se engatam, é realmente uma engenhosidade, único, né? Uma engenhosidade. Acho que em termos de joalheria, ele é diferente, não só pelo resultado formal e tudo, mas pela maneira como ele desenha peça por peça. É um pensamento do módulo mesmo, do módulo e do módulo em movimento. E acho que eu acho que ele é um daqueles ourives que virou designer, e um bom designer, né? Porque tem um pouco de falta disso, né? Ele bom começou ourive trabalhando com relojoaria, né? Com o pai. Muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer lá o ateliê. Muito legal, muito legal. Opa, Thiago. Bom, primeiro, claro, muito representativa. Eu vou perguntar para o Fernando uma coisa, eu sou grande admirador do trabalho do Fernando, desse casamento do Fernando com a Lumen, que eu acho que é muito profícuo. Mas eu queria te perguntar uma visão sobre o mercado. Eu tenho 20 anos de mercado de iluminação e tive a oportunidade de, ao lado da Clara, dessa dimensão em outros setores, em especial no mercado imobiliário. Eu queria entender o seguinte: eu vi no mercado de imóveis muitas marcas, muitas indústrias com personalidade, como vocês disseram, né? Com uma direção artística. E eu queria entender, na sua visão, por que a Lumen é sozinha nisso no mercado de iluminação? Por que no mercado de iluminação não existe outras? Você tem iniciativas, uma peça que deu certo aquilo para mim, mas não existe esse direcionamento, essa personalidade que a Lumen tem. Entender o que a Lumen faz, por que só ela, porque ela navega sozinha nisso no mercado de iluminação do país. Olha, eu não sei por que os outros não têm. Eu posso dizer que eu acho que a gente segue uma linha e isso foi um aprendizado e foi uma coisa meio que aconteceu naturalmente. Então, e essa linha vem sendo seguida desde então. Quando eu comecei a desenhar em 2003, eu nunca tinha desenhado nada. Eu me formei em 95 e fiquei, como a Clara falou, trabalhando no escritório de iluminação e não tinha desenhado nenhum produto. Então foi um aprendizado mútuo, a gente foi construindo esse caminho meio junto, né? Essa parceria meio juntas e aí tem muito da cabeça do Ricardo, que é o cara de estratégia, foi ele o responsável por me chamar para desenhar e começar esse contato e começar a investir em design. E eu acho que talvez os concorrentes usem o design mais como uma ferramenta de marketing do que uma estratégia da empresa. Então acho que talvez essa seja a grande diferença. O design na Lumen é uma estratégia da empresa e não é uma ferramenta de marketing só. Então é vazio, tem lá, né, tem um estofo por trás, tem uma preocupação, tem essa coisa da inovação. Eu acho que, e as pessoas, né? Sem as pessoas, então precisa de boas pessoas. Eu acho que isso talvez faça a diferença. E a gente vem seguindo nessa linha, tem muita coisa da simplicidade, de pensar muito na aplicação, no uso, e não fazer um AUE com material diferente, ou lançar uma coisa, né? A gente estava falando sobre peças seriadas, que eu acho que de séries limitadas, que eu acho que é um caminho, mas a gente tem essa mania no Brasil de achar o caminho e querer seguir aquele caminho sempre, ou mesmo durante um tempo. E para as novas gerações, por exemplo, deturpa um pouquinho a imagem. A gente reclamava na década de 90 que o design era inacessível e muito caro. A gente está voltando a fazer isso, né? Está voltando a fazer menos peças, mais caras, vendendo para menos pessoas. Então, um pouco na contramão do que a gente deveria fazer, eu acho. Usar a indústria para distribuir mais design para mais pessoas, com markups talvez menores, né? Peças mais acessíveis. Então,
Eu acho que eu me preocupo um pouco com esse futuro de como essa molecada está, né? Eu estou sentado com duas pessoas que não precisavam ser humildes, né? E se tivesse o Antônio aqui, eu diria que também não precisaria, por mais que eu acho que a humildade é fundamental. Mas tem uma molecada que não é, e não tem nada ainda. Então isso me preocupa muito, eles estão querendo... Eu costumo dizer que o processo, para mim, é tão prazeroso quanto quando nasce o produto. E essa molecada quer que o produto nasça antes de passar pelo processo, eles querem sentar no coquetel, eles querem... Então, deturpa um pouquinho o jeito de pensar o processo, porque esse processo criativo é um todo, né? Então eu acho que isso é perigoso, né? Etapas, né? Eu estou vendo agora iniciativas no mobiliário de fábricas procurando designers, coisa que não acontecia antes. Ainda tem muita cópia, na crise piora isso, obviamente as cópias pipocam por aí. Mas eu acho que isso faz diferença, ter essa linha e ter o design como estratégia mesmo, e não me preocupa um pouco essa nova onda de... que eu acho que é um jeito de até viabilizar quem não tem grana para fazer, e eu acho que o mercado de imóveis ajuda isso, né? Ele desenha um móvel, tem como apresentar aquele móvel para alguém produzindo um marceneiro e tal. Acho muito legal, mas precisa depois da indústria abraçar isso e distribuir isso de alguma maneira, né? Então, acho a MAD, por exemplo, uma super iniciativa. Como um salão satélite, eu vejo, sabe? Mas não tem a indústria para buscar. Não tem, para ali. Mas eu acho que são os primeiros passos de uma situação toda que eu vai acho que mudar. já melhorou. Porque o industrial também pode chegar numa MAD e escolher uma cadeira como aquela que as meninas fizeram nesse espaço lindo aqui. E, eu quero produzir a sua cadeira, e a pessoa que fez não tem necessariamente uma indústria para produzi-la. Então, é um caminho para viabilizar aquilo e oferecer o seu trabalho. Eu acho muito legal. Agora, precisava ter indústria para ir buscar, como tem no Milão. Você passa no salão satélite, todo mundo já tem. O cara no primeiro dia de feira ele já tem uma indústria em campanha. Mas no salão satélite de Milão, você vê surgindo desses designers que estão aí acontecendo, vários começaram no salão satélite. Ali. E essa coisa da experimentação, do designer que faz um produto, que ele dá essa liberdade se ele está ele próprio produzindo, né, se dá essa liberdade de ser muito experimental. E se tem o industrial com o olho, ele pega e vê ali um potencial. E certos produtos passam a ser produtos e não protótipos. Até mudam. Isso acontece muito na moda também, né? Isso acontece Os jovens muito. Designers, fashion designers que se lançam num desfile e a partir dali encontram um caminho. Na moda ainda tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando você vê um desfile de moda, você olha, as pessoas não usam aquelas roupas. Né? É diferente. Mas são uma vitrine. Agora, quando você vai na loja do designer, ele tem, você percebe que veio dali, tem uma tipologia. Mas é algo que você pode usar. Então, são as peças show que têm o seu papel. O problema que o Fernando está falando é que as pessoas, sobretudo os jovens, ficam muito entusiasmados com essa possibilidade de fazer uma coisa de impacto espetacular, isso aqui, mas não vai além disso, quer dizer, pela falta da indústria e pela própria falta de metodologia de trabalho, sabe? De entender que esse imediatismo. E cai naquela coisa Porque é muita gente, essa necessidade que a comunicação traz para nós de estar instantaneamente up to date com tudo que está rolando, com todos que estão divulgando, né? E aquela pessoa desenhou aquilo para ela, né? E não para outro. Nem para o outro produzir, nem para o outro usar. Então a chance de acertar é muito pequena, mas é uma vitrine. Aí depois você precisa para a indústria, ver o que a indústria pode produzir, aí desenhar para o que ela pode produzir, o que a marca significa, quem vai comprar, quem vai usar, para desenhar para o outro. Quando ele desenha para a gente, a chance de errar é muito grande. Você tem premissas suas que podem ser de outras pessoas, mas... Né? E aí você não... Que é muito comum nas indústrias chegar, isso não é possível fazer, tal, essa comunicação não é... Eu acho que eu comecei no mercado numa época que muitas indústrias, e não é o caso da Lumine, mas eu acho que o que me fez... Eu tive algum trabalho logo que eu comecei o estúdio, que eu saí da Riva, que foi em 2013, com fábricas, a maioria da região sul do país, que do nada, de repente, elas falaram, a gente precisa de design brasileiro, os arquitetos querem isso. Mas elas estavam pensando isso de uma forma tão superficial e não inerente na cultura, como é isso que o Fernando está falando do Ricardo e toda
a cultura que tem na Lumis de design de fato, que viraram fábricas de protótipos. Isso aconteceu durante 2 ou 3 anos, que tinham grandes lançamentos com muitos jovens designers, que são baratos também, né? Então vai lá o Guilherme desenha, lança, muitas lojas compram, peça de showroom, os produtos não estão bem resolvidos, porque vendem. Não foram não tão maduros, os designers não estão maduros, não foram criados para ninguém, não tinha um briefing, não tinha uma direção criativa, um acompanhamento técnico. Chega no showroom, não vende na pronta entrega, no seio, ano seguinte com alguma coisa nova. Então virou, durante 2 ou 3 anos eu acompanhei isso, de uma indústria quase da moda para produtos que vendiam, sei lá, 20 ou 50, que era o número de peças que... o número de lojas aquela que coleção eles estavam vendendo. outono e inverno, acabou, vem... Mas isso está mudando, né? Eu acho que tinha que começar de um jeito ou de outro. Eu acho que são os erros do começo, só de ter uma indústria que tem recursos, tecnologias e canais para fazer design preocupadas, por mais que tenham sido erros no início, eu acho que a gente está num caminho de amadurecimento, assim, pelo menos eu espero. E tem muitos bons exemplos, né? Que a Lumine é um grande bom exemplo. Sim. Né? Larissa, tem uma pergunta de um internauta. Vou ler, Hope Henk, não sei se eu estou falando o nome certo. Existe um basta no processo criativo, quando estamos fora do escritório, com a família, amigos, férias, hobby, até citou o prado na pesca? Ou essa mente criativa é o nosso Senhor? A gente tem que pôr um fim, né, no processo criativo, senão, né, você fica... Tem uma hora que você fica satisfeito. Você precisa ser um pouco pragmático e você fala assim, vamos lançar, porque senão você não lança nunca, né? Você fica sempre querendo melhorar, testar uma madeira diferente. Estamos agora com os veios de madeira e tal. Mas ele não termina, ele continua, às vezes você usa ele ou não. A gente, com uma certa frequência, atualiza produtos e aí é um jeito dele continuar. Né, no mesmo produto. Mudando as cores, por exemplo? Cores, tecnologia, a tecnologia anda, né? E às vezes até soluções que não aparecem no produto, mas que você está resolvendo para melhorar o jeito de produzir, ou ser mais barata de produzir, mais fácil e tal. Então o processo criativo ele não termina, mas a gente tem que dar uma freada nele, principalmente para que a peça seja lançada, porque senão chega uma hora que a gente não lança, né? Então, para ter um volume de peças lançadas, você precisa ter... Isso não quer dizer que vai lançar um produto, né, faltando qualidade, mas... Às vezes você está muito obcecado numa minúcia que não faz diferença. Sem dúvida. E o processo coletivo ajuda nisso também. Né? Todo mundo achando bom, todo mundo achando bom, acho que dá para te lançar. Chegou no ponto. Demora quanto tempo, assim, para você desenhar e de repente estar aqui? Olha, eu desenho uns 3 produtos ao mesmo tempo, porque eles vão maturando e tal. Então eu não saberia te dizer e depende muito da complexidade. Mas eu tenho um número da bossa que é do primeiro desenho até o produto 8 meses. É um processo... É um bebê. É um bebê. Um bebê. E depois os outros tamanhos foram vindo depois, né? Eu era contra fazer qualquer um outro tamanho que não fosse o tamanho que ela foi feita. E tinha dificuldade de ouvir. Hoje tem 5, né? E os 5 vendem para aplicações diferentes, não foram forçação de barra, né? Foi uma necessidade do público. Foi, pedindo, não tem menor, não tem maior. E é um produto super importante para a empresa, institucional, então você sempre tinha o receio de botar uma carga a mais onde não precisava. Sim. Mas sei lá, a gente lança aí 24, 30 produtos por ano, entre mais complexos e mais simples. Então varia. Tem produtos, por exemplo, a Clarissa me convidou para desenhar 2 produtos, a 22 e a Bauhaus. A Bauhaus ficou pronta em um mês, do primeiro desenho até o protótipo. Óbvio que o protótipo teve uns ajustes. Mas é que eu dei 1 mês para ele. Depois eu descobri que eu fui o único que fez um produto do começo até o final, né? Todo mundo pintou, um já tinha, né? E a 22 foi o mesmo caso. Só que são luminárias, por exemplo, a 22 é uma luminária que não nasceu em família. Normalmente meus produtos nascem em família. Então foi mais difícil depois. Ela nasceu em 1 mês de mesa e eu tive que transformar ela num pendente. Aí o trabalho foi mais difícil. Mas a Bauhaus é uma luminária complexa que ficou pronta num mês. Tem luminárias mais simples que a gente se surpreende. A Piccolo, que é um abajur simples de vidro, a gente fez um pendente que, pela diferença de espessura do processo do vidro, não ficava alinhado nunca. Então ela demorou talvez mais tempo do que a Bauhaus para a gente resolver um produto super simples que ninguém entendia porque demorava tanto para resolver. Então, tem uma sacadinha ali para resolver isso, então depende muito. Mas eu diria que 6 meses,
6 meses a 1 ano, vai. Desde o primeiro desenho até. Eu acho... quer responder? Senão só eu respondo. Responde, porque eu acho que o Fernando tem mais Eu acho né? que melhorou, mas eu acho que não é como eu gostaria que fosse. Nem todo mundo entende design, nem conhece design. Então, e para isso os arquitetos nos ajudam muito, né? Os arquitetos têm esse conhecimento, conhecem o design, conhecem a história do design, então acaba sendo mais para eles que a gente apresenta, mas a gente sempre tem a vontade de formar o consumidor final. Então eu tenho uma sala de efeito para explicar no projeto dele por que cada faixa está em que lugar, para que ele entenda a iluminação da casa dele, por exemplo. Sempre mostrar um pouco do que está por trás, com os vídeos da fábrica, dos processos. Eu faço palestras mostrando sempre o que não aparece no produto, porque eu acho que isso mostra e dá valor àquele trabalho todo. As pessoas veem a coisa pronta e não sabem o trabalho que deu, nem os desafios que você enfrentou. Então a gente tenta, na maioria do possível, mostrar o processo todo e usar a loja para isso. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai dar esse valor, tem todo tipo de cliente, mas eu acho que melhorou, eu acho que já foi pior, eu acho que as pessoas estão conhecendo, hoje tem Pinterest, tem Instagram, as pessoas estão conhecendo o design, mesmo as pessoas que não são do mercado, mas a gente conta bastante com os arquitetos para nos ajudar a distribuir essa cultura, né? Dificuldade de explicar a cópia do original. Isso acontece muito, né? Eu não sei quem me falou que alguém foi outro dia na Etel com o marceneiro. Bom, acontece muito isso. O cara tirando medida, eu quero assim, eu quero esse acabamento. O cara já vai de trem, né? Não, Então, eu tenho um bate-papo sexta-feira sobre isso, a cultura da cópia. Se você botar no Mercado Livre, Bossa, tá lá, Bossa, nossas fotos, escrito Bossa, pendente, idêntico ao original. O que a gente pode fazer contra um cara desse? Nada, não tem o que fazer. A gente tem que transformar a Bossa em LED e ele continuar vendendo com a incandescente. Ele não vai incomodar nesse ponto. O que é muito comum no mercado brasileiro é cópia de partes ou de pequenas ideias do produto num outro contexto, ou numa outra forma, ou a forma num outro contexto. Falta uma coragem, acho, de copiar tudo, então tem essa coisa de copiar em retalhos. Então você vê lá a forma da bossa num pendente fixo, isso acontece muito. Então ainda tem bastante. Cópia é uma coisa... E aí é isso, às vezes o cliente acha que fez um bom negócio, né? Como é pirataria também. Tem gente que compra e não acha que está fazendo nada errado. Então, mas eu acho que quando você começa a explicar e mostrar mais o processo, talvez as pessoas comecem a entender. Eu acredito, né? A gente faz a nossa parte, né? Tem uma parte cultural. Tem, que é muito difícil de vencer, né? Porque é isso, não é ilegal, né? Eles têm uma questão ética e... Então, muito complicado você determinar. Na Alemanha tem uma experiência numa feira que a gente foi em que o stand chinês foi lacrado e eles foram extraditados no mesmo dia. Então aqui eu imagino que o juiz que julgue um caso não conheça nada de design, nem o perito. Então é difícil, né? A gente tem alguns processos de peças patenteadas que estão andando, mas vão demorar sei lá quantos anos. Né? O juiz vai tentar um acordo, o cara muda o jeito que ele fixou, muda um pouquinho e o juiz acha que mudou. Eu sei lá como é que funciona esse processo, mas... e o juiz às vezes nem entende o que eu acho que design. Eu acho que a melhor barreira para cópia é um design melhor. Né? Usar a inteligência para fazer um design com mais barreira de entrada, ao mesmo tempo fácil de produzir, que não é fácil, mas que você possa... Então é isso, o cara copiou essa, então copia a próxima agora e fica atrás. Né? Mas, por exemplo, na música tem o ECAD que funciona super bem, é um órgão super ativo. Acho que faltava um órgão desse que abraçasse essa causa. E na Alemanha é isso, tem documento de quando em quando. Se é o anterior, acabou. O outro é cópia. Ou é cópia ou não, tem que sair do mercado. Hoje é um pouco perigoso, desculpa, Guilherme, porque você recebe muita informação. Tem Pinterest, tem Instagram, então você viu uma coisa... Você absorveu aquilo e não lembra de onde, mas aquela ideia uma hora surge, você precisa tomar cuidado. Inconsciente coletivo, né? Os irmãos Campana acabaram de desenhar uma linha para Tok Stock, uma cadeira custa R$400. É linda, mas eu tenho certeza que em 3 meses alguém vai estar copiando essa cadeira. E vende dizendo, olha, é uma Irmãos Campana, só que pela metade do preço. Eles nos usam nossas fotos? Já que eu vou vender a peça. É uma cultura, é um problema, é uma questão cultural e eu acho que a educação é que vai nos ajudar a entender isso. Eu acho que o fato de o design ser acessível ou não é meio o ovo e a galinha. Ninguém compra porque é caro porque ninguém compra, né? Eu acho que a partir do momento que
Você aumenta a cultura de design e entendimento com um ganho de escala, talvez a gente consiga fazer design mais acessível também. A gente sabe que hoje determinados tipos de produtos que a gente faz não teriam saído se feitos em maior escala, porque não teriam público para comprar. Então tem esse momento que a gente está também. Está ajudando nesse sentido, né? Essa é a 5ª edição da Design Week. Acho que as coisas vão sempre melhorando. Acho que no mercado... Ajuda um pouco, né? A Sem mídia dúvida. ajuda um pouco a divulgar essa cultura que antigamente não tinha, né? Acho que o mercado de imóveis é pior, né? Porque é muito fácil, É mais né? fácil, Muito né? mais fácil. É mais Por exemplo, fácil. uma peça de marcenaria é muito mais fácil Tem copiar. muita gente que pode fazer. Porque você não tem um molde, você não tem uma peça repuxada, você não... Mas além da questão cultural, eu imagino que também temos um problema de lei, uma lei de patentes fraca, que não protege a autoria dos desenhos. Não, é isso. E como é interpretada também, né? Então, você vai lá, você investe, você faz um book grande para você dar entrada num processo. Se você for no NPI sozinho, você não consegue. Você precisa de um advogado, um especialista nisso. E vai dinheiro. Custa, Né? Então, por muito, exemplo, uma indústria talvez tenha condição de tocar um negócio desse para frente, mas um designer sozinho não tem, não vai tocar. Então, é isso. É muito cultural para resolver isso em pouco tempo. Eu acho que é uma questão... Aí, eu acho que talvez o design sendo mais difundido, as pessoas entendendo, mas as próprias lojas copiam produtos. Eu já estava conversando com o pessoal de imóveis. A própria loja que vende o imóvel do cara copia o produto dele e põe um outro nome. E vende as duas juntas. Então é difícil, porque o cara que vende o seu produto vende cópia do seu produto, né? Isso eu já vi também. Eu tive um comportamento no início que foi aquilo que eu falei antes de bater na porta de todos aqueles que acreditavam que fazia bom design. Foi assim com a Riva, foi assim com o Alumni também, e continuo fazendo isso em todos os momentos, com uma loja que eu acredito, com tudo, eu tomo essa frente. Eu acho que o designer, por não ter um sistema montado, regulamentado, enfim, que faça a profissão rodar, e referências de carreira, nós temos que ser empreendedores das próprias carreiras e inventar formas de fazer isso. E eu acho que só que eu poderia dizer, o segundo seria não só ter essa iniciativa de buscar as empresas, mas escolher empresas que tenham de fato cultura de design para... Não sei se eu respondi a tua pergunta, é por aí ou um pouco mais? Eu tive uma experiência numa universidade que estava próxima às indústrias, em Bento Gonçalves, no meio de indústrias de imóveis. E o lado bom é que eu pude ver de uma forma mais pragmática a aplicação do design, e talvez ter uma ideologia mais industrial mesmo, de aplicação, né? E não romântica só do design, ou não tão próxima à arte quanto próxima da indústria. E eu teria feito isso de novo, se não nessa, em alguma outra, porque eu precisava dessa noção para não me perder naquilo que o Fernando estava falando de querer desenhar qualquer coisa. Mas hoje que eu tenho essa consciência, eu gostaria de estar mais próximo, sim, explorar mais lados criativos e de estética, de proporção e tudo mais. Tem uma universidade que eu gosto muito na Suíça que chama ECAL, que eles têm um trabalho de direção de arte da própria universidade, muito bem amarrado, o jeito que eles fazem as exposições e tudo mais. Eu não respondi a tua pergunta, mas só quis concluir essa parte. Eu acho que talvez a primeira coisa seja assim, a pessoa não pode partir do eu quero ser um grande designer, quero ser um designer competente, eu quero aprender. Então acho que isso é o principal. Acho que uma formação acadêmica é muito importante, mas você tem casos de pessoas que fizeram artes plásticas, fizeram outros cursos, arquitetura, e que fazem móveis, são capazes de desenhar, até claro, sempre com assessoria, mas luminárias, objetos. Mas eu acho que assim, uma formação acadêmica para você entender o processo, porque o design é um processo, existe um pensamento de design, que eu acho que isso você adquire academicamente, é muito importante essa estrutura. Depois você monta a tua história, a tua pessoa em cima daquilo, mas é muito importante você ter essa base. Eu, no meu caso, eu fiz a faculdade de desenho industrial no Rio. O Rio é uma cidade que não tinha vocação industrial nenhuma. Assim, as duas únicas fábricas que eu visitei durante a faculdade foi uma fábrica da Compactor, que era de canetas, e a fábrica da Klabin. Só.
se você quisesse visitar outra coisa... Você foi tinha caneta que ir e pra- papel. Caneta e papel. Só também tinha de um para o outro. Que bom. Então, o que aconteceu é que os professores da faculdade que eu estudava, que era a ESJA, eles tinham, uma parte deles tinha um instituto de desenho industrial no Museu de Arte Moderna, que era assim, como se fosse um braço da escola para fazer projetos grandes, mobiliário escolar, embalagem e tudo. E eu consegui, a minha sorte foi conseguir um estágio nesse instituto e aprendi muito a trabalhar. Eu comecei lá cortando o papel. Em todas as etapas do projeto, foi um projeto de mobiliário escolar que eu fiquei estagiando durante um ano. E eu acho que isso me deu um aprendizado muito grande. E depois, o diretor desse Instituto de Desenho Industrial, que era também meu professor, ele era diretor de uma fábrica aqui, da Escriba, uma fábrica de móveis de escritório. Então, quando eu vim mudar para São Paulo, eu fui trabalhar lá. Então, acho que isso foi um estofo, uma base importante, condutora, né? No início, até um pouco inibidora, porque tudo ligado à produção artesanal era uma coisa como que mal vista, sabe? Isso não é para um designer formado. E eu fui percebendo que você tinha um caminho de aprendizado e também de escoar a tua produção. E no momento que isso era nos anos 80, não tinha muita indústria. Você não tinha o cenário que você tem hoje de indústrias. Acho que a Lumine nem existia, né? Eu estava começando, 79, né? Então, eu acho que você tem que ir um pouco buscando o teu caminho, você vai desenvolvendo a sua linguagem, você vai encontrando teus nichos, mas eu acho que você tem que muito sempre estar parando e observando, tentando refletir sobre o teu trabalho. Qual a universidade, Cláudia, que você recomendaria lá fora? Você sabe que eu não sei. Eu não sei, eu já vi coisas interessantes do pessoal do Royal College, eu acho que é uma escola boa. A ECAL, na Suíça, que o Guilherme se referiu, é uma escola muito boa também. São Martins. A St. Martins. A St. Martins é mais para arte, né? Uhum. Eu acho que... eu vi uma exposição de design muito interessante, aliás, com um brasileiro lá, que até publiquei na Bambu. Mas o pessoal vai mais para St. Martins, eu acho, para artes plásticas. Talvez ele tenha... A Frida estudou lá por causa de design. Ah, é? Então... Acho que a São Martins também está indo muito nessa linha. Os ingleses, não sei se isso vai mudar, provavelmente, mas acho que tem essa coisa de serem, eles são muito abertos, tem gente que vem acho que todas essas experiências, sim. E acho que isso, inclusive, é uma coisa que falta aqui no Brasil, são pessoas de fora que venham para estagiar, para não sei como é que são os escritórios de arquitetura, se tem gente, eu tenho a impressão que tem gente de fora em alguns escritórios, tipo ISAI, não sei, mas isso é muito importante, você ter outras visões, trocas. E Milão? Tem uma boa escola em Milão? Sim. Fernando? Não sei, eu posso dar uma experiência, eu estudei na FAP, acho que na época era a mais preparada, tinha uma boa oficina, tem um carinho grande pela FAP, mas a FAP agora, por exemplo, não tem nem mais um curso noturno, acabou, né? Curso noturno era um curso super interessante, quem trabalhava de dia estudava, não tem mais, acabou, não tem mais. A faculdade à noite eu fui dar uma palestra lá, é fantasma. Agora, tem uma faculdade que eu tenho gostado muito e que a gente recebeu já estagiários da Suíça, uns 4, 5 anos atrás, talvez mais, que fazem intercâmbio, que é o SENAC. Então, o SENAC faz intercâmbios com frequência, principalmente com universidades do norte da Europa, que eu acho que é para onde eu mandaria meu filho numa segunda opção. Eu tive 3 suíços, o cara conheceu eles, sim, o nível de conhecimento, de cultura e técnico dos caras, a faculdade era o dia inteiro, e de conhecimento de material, de processo. Para quem estava no segundo ano, para quem já tinha tido uns 3 estagiários aqui, assim, a diferença de nível é gigantesca, não é? Mas o SENAC é uma faculdade que tem um campus enorme, de primeiro mundo, tem uma oficina que tem vacuumforme, fundição, injeção, é uma fábrica ali dentro.
E eles têm uma coisa muito legal que eles trouxeram do curso técnico, que é o que eles sempre fizeram, que é, beleza, você teve uma carga de conhecimento grande, e depois, você sai da faculdade e faz o quê? Então eles dão empreendedorismo, como fazer uma proposta, como cobrar, como funciona o mercado. Quer dizer, tem essa parte do DNA do curso técnico que eles botaram no curso de graduação, que é uma coisa que a gente sai da faculdade sem ter noção do que é o mercado. Você sai com desenho debaixo do braço, né? Então, que eu acho que é legal. E tem esses intercâmbios. Eu vi lá uma exposição com palestras de intercâmbio dinamarqueses com grupos mistos. 3 alunos do Brasil e 3 dinamarqueses desenhando em grupo. Um trabalho excelente, de super qualidade. Então, eu se fosse botar o meu filho para estudar hoje, eu botaria no Senac. Eu acho que é uma faculdade... Fora que é sistema S, organizado, funciona, né? Eles têm uma oficina espetacular. Agora eu estou lembrando, fui visitar. E a segunda parte, eu acho que eu talvez como o Guilherme, mas eu percorri um caminho que não foi desenhar logo depois de me formar. E sem querer, eu acho que todo mundo quer desenhar logo depois de se formar. Mas eu sem querer eu adquiri bagagem. Por sorte minha, é iluminação. Mas não só iluminação, porque no escritório que eu trabalhei da Esther Stiller eu aprendi também sobre família de produtos, sobre codificação, sobre facho, sobre luz, basicamente. Mas eu tinha feito um estágio na Lumini antes, quando eu saí da faculdade, de um ano praticamente. E por sorte minha, por não saber onde colocar um designer, porque nem sabia o que o designer fazia, me botaram um mês em cada setor. Então eu conheci a fábrica toda, eu emiti nota, eu contei parafuso, então... Atendeu o telefone. Puto na época, que não queria fazer, né? Mas eu fui descobrir depois, quando eu voltei a desenhar em 2003, o quanto aquele processo todo, eu tenho aquilo como bagagem, faz diferença. Então o que eu posso dar de conselho para quem se forma agora, que é difícil, é que não deixe de exercitar o desenho logo que se forma, mas começar a desenhar produto demora um pouquinho, você precisa pegar bagagem, porque você vai errar demais. Né? A bagagem é fundamental. Então, vamos trabalhar em fábricas, vamos trabalhar em escritórios, vamos aprender, vamos pegar bagagem até começar a desenhar. Hoje não, eu estou desenhando antes de sair da faculdade. Né? Então, e às vezes quebram muito a cara até conseguir realizar um produto. E às vezes até tem um problema de... Vão para uma indústria despreparados e aí aquela relação mica. E aí, às vezes, o industrial acha que o designer vai atrapalhar a vida dele e vice-versa. E aí a relação mela ali. Né? Sim. Então... Falta juntar isso na faculdade também, né? Indústria e faculdade se juntarem. O Senac faz isso de vez em quando também. Essas escolas de fora têm sempre programas com as indústrias. Isso é essencial, porque senão você fica perdido. Né? Sem dúvida. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês três. Muito obrigada a Lumini. Muito obrigada a todos.